Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Eberson Montalvão e estou aqui com a parte de trabalho aberta para mostrar o procedimento de como é feito toda a estrutura de repetição para fazer um gerador de dezenas, entendeu? O objetivo disso aí é para gerar dezenas com aplicações mais especificamente em dezenas para casas lotéricas, por exemplo, Mega Sena, Loto Fácil, Time Mania e etc. Desse tipo de coisa, certo? Então vamos aqui, eu estou com a minha pasta de trabalho aberta. Vamos selecionar aqui a área do VBA. Então, deixar uma coisa assim bem clara, de primeira. Os valores ou variáveis do tipo single, entendeu? São armazenadas como números IEE de vírgula flutuante de 32 bits. Bom, eu não sei bem o que isso quer dizer, né? Mas eu sei que são números que contêm casas decimais ou fracionados, entendeu? Ou seja, é 0, alguma coisa, 0,25, 0,3, entendeu? Sei disso. E eu sei que vamos utilizar uma função chamada RND, que eu também não sei explicar bem exatamente como ela funciona, mas eu sei que ela nos retorna um número que contém um número aleatório, podendo ser ele positivo ou negativo. O número que ele retorna é do tipo single, ou seja, é do tipo que eu acabei de falar aqui, entendeu? Ou seja, é um valor do tipo single. Ela vai retornar um valor assim, ele pode ser negativo ou positivo, entendeu? Esse número single ele é fracionado ou com casas decimais, certo? Temos aqui uma subrotina principal com a estrutura de repetição for, que ele vai fazer de 1 até o número de procedimentos que quisermos, ou seja, essa variável aqui, número de jogos, recebe 10 e esse for vai executar esse procedimento que está aqui dentro de 1 até 10 vezes, certo? O procedimento que está dentro dela, dentro desse for, vai chamar a subrotina jogo times, que corresponde a essa subrotina, e essas duas variáveis aqui, elas são as responsáveis pelas informações de parâmetros que vai repassar para essa subrotina aqui, ou seja, são instruções dessa subrotina para essa, entendeu? Então espero que isso aí tenha ficado um pouco claro, mas aí vamos mostrar na prática como é que funciona. Então vou colocar aqui, para visualizar, vamos colocar aqui, selecionar a célula A1, dividir a tela no meio, chama o VBA, também divide a tela no meio, para ficar mais fácil de fazer a depuração. Então pressionando a tecla F8, vamos fazer a depuração para ver como funciona. Então temos duas variáveis, número de jogos e número de dezenas, que são declaradas. Esse número de jogos é do tipo long, porque digamos que você quer gerar 3.000 dezenas, 5.000 dezenas, ou seja, vai ser linha pra caramba que você vai preencher na sua pasta de trabalho, entendeu? Na sua planilha. Vai levar um tempo para isso ser executado, mas vai ser executado, entendeu? Então, beleza. A variável número de jogos recebe 10 e número de dezenas vai receber 20, certo? Ou seja, serão 10 jogos com 20 dezenas, certo? Então, a variável li do tipo integer, ela pode ser, ela vai ser aplicada na linha, essa linha 1, essa linha vai receber 1 que corresponde à nossa linha 1 daqui da nossa planilha. Então ele entra aqui no for, faça até 20 vezes, não, até 10 vezes, certo? De 1 até 20 vezes. Ele vai executar essa subrotina aqui até 10 vezes, que é esse valor aqui. Aí, esse 1, se passar o mouse assim lentamente por cima da variável, vemos que li é igual a 1, certo? Que corresponde à nossa linha 1 lá, na nossa planilha. E números de dezenas corresponde a 20, que foi atribuído aqui. Então, esses valores vai ser repassado como parâmetros que serão utilizados nessa outra subrotina aqui, certo?
Aí vai ser chamado a nossa subrotina, ela cai para lá. Então, A vai receber a quantidade, ou seja, quantidade, se vocês notarem aqui, essa palavra, essa variável aqui, QTDE, ele entrou aqui como um parâmetro dentro da subrotina, como uma variável, ou seja, o VBA ele já entende que os valores do tipo inteiro que sai daqui, dessa macro de nome teste, para cá, ele já automaticamente ele já define a variável e ao mesmo tempo já atribui a ela, entendeu? O valor, certo? Então, ou seja, ele recebeu aquele valor 20, que é a quantidade 20, ele mesmo já entende que é uma variável, ele vai e repassa essa palavra quantidade para essa variável A. Ela não foi declarada, mas não precisa ser. E lim é a mesma coisa, li, lá, li, esse li é repassado para essa linha aqui, certo? Então são esses valores que vai ser utilizado, esses parâmetros que vai ser utilizado dentro dessa subrotina. Então A vai receber quantidade, que são 20 jogos, não, 20 dezenas, perdão. O C vai receber o limite de dezenas, ou seja, vai de 1 até 80, ou seja, vai ser números entre o intervalo de 1 até 80. Esse S vai receber a coluna, ou seja, então o nossos dados, as nossas dezenas vai ser descarregado na linha 1 da coluna 1. Então vocês vão ver como é que funciona isso aí um pouco na prática. Um pouco não, na prática, né? Então vai entrar nessa outra estrutura de repetição aqui, for, vai fazer até 80 vezes, de 1 a 80. Ele entra no for, e aqui diz o seguinte nessa condição aqui C. A nossa função RND, que nos retorna um valor do tipo single, fracionado, né, no caso. Temos a condição aqui, se RND menor ou igual a A dividido por C, ou seja, vamos chamar a calculadora aqui, para ver o que é que vai acontecer aqui, esse número fracionado. Então temos o nosso A é 20 dividido por 80, ou seja, deu um número fracionado 0,25, certo? Beleza, então temos essa condição. Aí a condição diz o seguinte, se RND é menor ou igual a 0,25, ele vai cair aqui, ó. A é igual a A menos 1, e na célula 1 da coluna 1 vai receber o valor do for, ou seja, o número da contagem aqui. Se essa condição for isso, deixa eu deixar uma coisa bem claro, que aqui eu não estou conseguindo ver o valor dessa função RND. Infelizmente eu não consigo ver ele, certo? Mas temos a condição aqui que nos permite manipular esse tipo de coisa. Então, e se isso aqui não foi executado, sinal que é falso, certo? Então ele entra aqui no end if, C é igual a C menos 1, o nosso C de 80 ele passa a ser 79, viu aqui eu passando o mouse por cima. Então ele vai ficar nessa estrutura de repetição sempre perguntando se RND é menor ou igual a A, que é a nossa quantidade de jogos, dividido por C, que agora é 79. Então se ele não for verdadeiro, ele pula. Quando ele for verdadeiro, esse valor ele vai ser armazenado lá na nossa célula, que é a nossa linha 1, aqui, ó, linha 1 da célula 1. Então vamos ficar executando aqui até chegar lá. Agora entrou, certo? Então nosso A já passa a ser 19, ou seja, já achou uma dezena, né? E na célula 1 da linha 1 vai receber o valor de I. O I, nosso I é 7, se reparar aqui já entrou lá o 7. Então S é igual a S mais 1.
esse S aqui corresponde à próxima coluna, onde vai ser adicionado o outro valor, o novo valor, certo? Vai ser aqui. Vamos lá. C é igual a C menos 1. Vai ficar sempre fazendo essa pergunta aqui, nessa função randomize aqui. Ele vai fazer esse procedimento, pessoal, até esse C zerar. Ou seja, ele começa a contar de 1 até 80. Então, quando ele começou com 80, aí aqui o nosso C ele passa a ser C menos 1. Sempre que a contagem do nosso I quando a nossa contagem do I chegar a 80, ele vai para esse procedimento, certo? Você vai reparar lá, ó, o valor está sendo adicionado na coluna. Então, eu vou dar um play aqui, que é para vocês verem na prática as dezenas sendo adicionadas rapidamente, né? Pronto, foi. Então abrimos aqui a nossa pasta de trabalho, a planilha 1. E você vê aqui, ó, temos aqui 10 jogos, ou seja, 10 linhas. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, até 25 linhas, certo? 25 não, 20 linhas, né? Perdão. Então o lance é esse. A gente define define o número de jogos, o número de dezenas a ser processadas. Então essa linha aqui corresponde à linha da planilha, onde a informação vai ser descarregada. Entra nessa estrutura de repetição aqui, que ele vai fazer de 1 até 10 vezes, ou seja, essa subrotina aqui vai ser chamada 10 vezes, por isso que temos aqui 10 linhas, certo? Aí aqui do lado aqui, os parâmetros das variáveis li e número de dezenas vai ser repassado para essa subrotina aqui que o nome jogo times. Aqui automaticamente que ele já nomeia duas variáveis não declaradas, mas já automaticamente atribui a ela as informações dos valores que ela vai usar, certo? O nosso A ele recebe a quantidade, o C recebe o limite entre o intervalo de 1 a 80, que são as dezenas da time mania, e o nosso S corresponde à coluna, ou seja, vai ser na linha 1 da coluna 1, ou seja, ele vai começar a descarregar a partir dessa célula aqui, dessa coluna, dessa linha, a partir dessa coluna, certo? Então vou apagar aqui para executar mais uma vez. Se você reparar aqui, foi feito. Agora se quisermos diminuir o número de dezenas, você vem aqui, ó, põe 10. Aí você fala, pô, mas eu quero um intervalo diferente, eu quero que seja de 1 a 50. Você vem e apaga aqui também, de 1 a 50 vezes, certo? Você vai dar um play aqui que ele vai rodar. Calma aí, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. E gerou. Ele gerou o quê? 10 linhas e 10 colunas no intervalo de 1 a 50, certo? Então,
Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado bem claro como é que funciona essa função aqui RND. Ela trabalha, ela nos retorna um valor do tipo single, que são casas decimais, onde ele pode ser positivo ou negativo. Então aqui ele faz uma pergunta, uma condição, né? Se RND é menor ou igual a A dividido por C, aí ele vai executar esse processo aqui, pega o valor de I atual e armazena lá na nossa célula, certo? É isso que acontece.